Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre um tema que parece espinhoso, mas é bem interessante. E eu queria dar o título de Talvez Eu Morra Hoje para esse vídeo. Eu estou lendo esse livro que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ele é da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é especialista em cuidados paliativos, ela é médica. E ela fala de uma forma muito interessante sobre a morte. E eu tive o prazer de participar de uma palestra budista há anos atrás, e eu não sou budista, mas admiro muito. E eu estive lá e a palestra tinha esse título, Talvez Eu Morra Hoje. E assim foi riquíssima, porque o que o cara dizia era o seguinte: se todo mundo pensasse que talvez hoje fosse o último dia de vida que a pessoa tem, vamos dizer, eu pensasse que hoje pode ser o meu último dia de vida, eu faria da minha vida uma vida cheia de sentido. O meu dia teria muito mais sentido. E se todos os dias a gente pensar isso, pelo menos uma vez no dia, a nossa vida vai ter sentido todo dia. E aí vem esse livro aqui que é riquíssimo também, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que eu recomendo também. É um livro muito triste, porque ele fala da guerra, mas é impressionante como que ele consegue ver sentido em cada coisa para sobreviver àquela situação que acho que é difícil até a gente imaginar como que eles sobreviviam àquilo tudo, né? E ele era um psiquiatra quando ele foi para o campo de concentração, então ele tinha uma bagagem já muito grande, né? Então, recomendo esses dois livros, mas eu queria voltar à nossa ideia aqui de Talvez Eu Morra Hoje. Quando a gente pensa nessa possibilidade, tem gente que tem desespero e não quer pensar. Inclusive nesse livro aqui ela fala dos zumbis, dos vivos, mortos-vivos, né? Que são aquelas pessoas que não querem nem falar sobre a morte. Vive no sextou, um dia de cada vez, e assim, a morte é um tema que incomoda muito. Não que viver um dia de cada vez seja errado. A gente viver um dia de cada vez com sentido é certo, né? E esse tema, Talvez Eu Morra Hoje, fala um pouco disso, mas é viver com sentido. Viver como se não a gente não tivesse amanhã. Por quê? Se eu vivo pensando assim, o que eu faço? Eu não vou fazer algo que eu me arrependa. Eu vou fazer coisas que eu gosto de fazer, que me dão prazer. Eu vou buscar me reconciliar com a vida. Por exemplo, vamos dizer um exemplo meio louco. Se a pessoa quer muito ter dinheiro, fazer um monte de coisa, talvez eu morra hoje, então vou soltar um banco e vou fazer uma viagem, que aí eu morro, sei lá, nas Bahamas, sei lá onde, né? Você não vai fazer isso, porque tem um talvez antes. E como é talvez, se eu não morro amanhã, eu enfrento as consequências de um ato deslocado. Então eu não faço bobagem, mas eu vivo aquele dia e todos os outros dias, se eu penso assim, nessa possibilidade real, que é a única coisa que a gente tem certeza na vida. A única coisa que eu tenho certeza na minha vida é que um dia eu vou morrer. Eu só não sei que dia nem que horas. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Às vezes você visita uma pessoa moribunda no hospital achando, coitada, vai morrer. E atravessa a rua e um carro te pega. Você pode ir antes dela, né? Então a gente não tem a menor noção. Então se a gente começa a viver desse jeito, a gente enche a nossa vida de sentido. A gente vai, por exemplo, se eu gosto muito de uma comida, eu vou comer aquela comida com gosto, com prazer, prestando atenção. Por outro lado, como é talvez eu morra hoje, eu não vou comer um bolo inteiro, porque se eu tô viva amanhã eu começo a engordar demais, minha diabetes, né, meu açúcar vai lá em cima e tudo mais. Então a gente vive com cautela, porque talvez, mas a gente vive intensamente, porque pode acontecer. E a gente vive com responsabilidade, e a gente vive com sentido. E para arrematar essa nossa conversa, existe uma pesquisa feita, não sei bem onde, sobre índices de felicidade. E verificou-se que o país onde o índice de felicidade era mais alto, eu não sei exatamente como foi feita essa pesquisa, mas seria um país, acho que asiático, o nome é meio estranho, é Butão,
onde a maioria das pessoas lá é budista. E eles meditam essa frase, talvez eu morra hoje 3 vezes por dia. Lá é onde tem o índice de felicidade mais alto. Então, gente, eu convido a vocês sobre esse pensamento, sobre a possibilidade de encarar cada dia da nossa vida como se fosse o último. E como se também não fosse, né? Porque talvez, então, responsabilidade, ética, olhar para o próximo com carinho, resolver nossas pendências, não deixar para amanhã, não procrastinar e fazer o melhor que a gente pode fazer hoje. Encher a nossa vida de sentido, porque assim a gente vai ser feliz, a gente vai passar pelas dificuldades de uma forma mais tranquila, sem tanto desespero e ter uma vida mais verdadeira, com mais sentido, com mais propósito. É esse que é o convite. Então não se assustem com o título. O convite é viver com muito sentido, com muito propósito e com muita responsabilidade. Então, hoje era isso que eu queria dizer para vocês. Se gostou do vídeo, compartilha, curte aí o canal, envia para os amigos. Isso me ajuda muito. Um beijo!